Podemos considerar o exercício seguinte. Dado, por exemplo, o gráfico da função y igual a raiz de x, nós, através da sua inspeção, conseguimos fazer um esboço do gráfico da função y', ou seja, da função derivada da raiz de x. E se nós observarmos o gráfico que aqui temos, nós vemos que se trata de uma função que é crescente. Ora, se a função é uma função crescente, nós de imediato sabemos que a derivada tem sempre sinal mais. E isto significa que o gráfico de y' existe em pontos acima do eixo do x. Podemos ver também que não há nenhum ponto no qual a derivada seja zero, portanto temos constantemente a derivada não nula, porque para a derivada ser zero a função tem que ter pontos estacionários, como por exemplo pontos desta forma ou então desta, uma vez que a derivada nula significa a reta tangente à curva ser horizontal, e eventualmente também poderemos ter derivadas nulas em curvas com esta forma, como x ao cubo. Mas aqui o que vemos é que, se considerarmos retas tangentes à nossa curva em vários pontos, cada vez o declive delas é menor, ou seja, a função é uma função crescente, mas a sequência de retas tangentes vindo ali desde o ponto zero é uma sequência de retas de declive cada vez menor. Portanto, digamos que a derivada da função começa com um valor muito elevado aqui, então se representarmos y', ela começa com um valor elevado e depois vai tomando cada vez valores mais baixos, mas mantendo-se positiva sempre. Portanto, esta forma deve ser aproximadamente a forma da função y'. Agora, nós podemos confirmar isto fazendo o cálculo da derivada e traçando o seu gráfico. E, de facto, a derivada da função y, raiz de x, que pode ser escrita, a função raiz de x pode ser escrita como x elevado a 1/2, e a derivada dela, uma vez que se trata de uma potência, calcula-se da seguinte forma: o expoente vezes a base elevada ao expoente menos 1, e isto dá para nós 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. X elevado a menos 1/2 é o mesmo que 1 sobre x elevado a mais 1/2, e x elevado a mais 1/2 é raiz de x, portanto a nossa derivada da função raiz de x fica igual a 1 sobre 2 raiz de x. E se observares o gráfico desta função, ele aparece aqui a tracejado na nossa figura, portanto ele coincide com o esboço que vimos acima. Podes verificar facilmente que o limite de f de x, de f' de x, melhor dito, até podemos pôr mesmo o limite de 1 sobre 2 raiz de x, quando x tende para mais infinito, o limite é 0, como podes facilmente ver, atendendo a que se aumentarmos aqui sem limite, sem teto, o x, a função também cresce sem ter, decresce sem ter teto, portanto o nosso denominador tende para infinito, e 1 a dividir por um valor que é um infinitamente grande dá 0. E também podes verificar aqui que o limite da nossa derivada de 1 sobre 2 raiz de x, quando x tende para 0 mais, portanto quando nós nos aproximamos de 0 por valores maiores que 0, podes, com alguns cálculos simples, verificar que se o x tende para 0, o raiz de x também tende, e portanto o limite tende para mais infinito, e isso justifica a forma que podemos observar aqui para a função y'.